Assim, desenvolvendo a natural tendência para a astúcia, Serapis entreviu que não conseguiria entrar na sociedade romana pela porta da frente, mas que as portas dos fundos dos mais suntuosos palácios estavam sempre escancaradas para a devassidão, para as facilidades e o desfrute dos desejos mais ignóbeis. Ciente disso, Serapis não se deixou envolver por nenhuma das fantasias infantis ou juvenis na busca do amor masculino que a pudesse iludir ou manter. A vida exigia disciplina e controle das emoções para que os objetivos maiores pudessem ser atingidos. E nesse planejamento minucioso, Serapis passou a buscar libertar-se de seus exploradores adultos, aos quais não se ligava por nenhum laço de afetividade sincera. Se recebia alimento era para que não perecesse e desfalcasse a equipe de funcionários da mendicância que seus pais tinham construído para a manutenção de suas vidas sem muito esforço. Impulsivo e temperamental, não suportava a condição de dependência e sonhava com o momento em que pudesse se desvencilhar daquela armadilha mesquinha que a impedia de ser o que desejava na busca da construção do sonho de mulher importante e abastada. A chance apareceu quando seu pai morreu depois que sofreu uma queda do alto de uma escada, ficando a família sem aquele que a dirigia pelos padrões culturais do domínio masculino inquestionável. Agora sem o despótico, violento e indiferente controlador de tudo, tanto a jovem quanto seus outros irmãos se sentiram um pouco mais aliviados, já que a mãe não possuía as mesmas características agressivas, apesar de ser mulher fria e sem consideração por ninguém. E entendendo que a condição social que ostentavam iria exigir que algum outro varão assumisse o controle da família, impondo novas rotinas de despotismo e exploração, Serapis tratou logo de buscar fugir daqueles que compunham o grupo familiar. Sem avisar ninguém, a jovem arrumou a pequena trouxa de roupas e os poucos pertences que possuía e, com o aperto do coração aventureiro e a alegria do pássaro que abandona a gaiola, saiu por aquela cidade desafiadora à procura de seu destino. Os contatos com a riqueza, nos processos de pedir ajuda nas ruas, haviam produzido em sua mente um mapa claro e seguro daquelas vielas e caminhos, dos bairros mais afastados e dos locais mais fáceis para se conseguir sobreviver. Sabia como manipular os sentimentos masculinos ao mesmo tempo em que era capaz de se fazer de inocente e bizonha criatura para não levantar o ódio de outras mulheres, sempre maliciosas e prontas a se tornar obstáculos em seu caminho. Depois que deixou a casa, tinha em mente todo o plano que iria cumprir meticulosamente. Precisava de um trabalho e, como era mulher, tinha que ser como serviçal na casa de algum homem poderoso ou rico. Para isso, precisava cair nas graças de algum dos funcionários administradores com incumbências de fazer compras para as necessidades das famílias. Por isso, tinha em mente a necessidade de permanecer junto ao Fórum Olitorum, o local onde a riqueza romana buscava adquirir as verduras, frutas e alimentos frescos que abasteciam a capital imperial. Ali, os empregados mais importantes, com funções de dirigir a administração de palácios e casas senhoriais, tinham que ir para a aquisição dos melhores produtos e, então, era lá que Serapis precisava montar sua armadilha. Não foi difícil para ela se fazer notar. Sua beleza jovial e alegre era sempre facilmente percebida por homens inescrupulosos que, na sociedade machista de todos os tempos, não viam na mulher senão um objeto para saciar seus prazeres animais. Estando ali, desprotegida, era presa fácil para qualquer indivíduo mais truculento que desejasse abusar de sua condição feminina. No entanto, precisava correr esse risco para que lograsse o seu objetivo maior. Sair da miséria tinha o seu preço. Depois de uma semana avaliando o terreno, observando os frequentadores do lugar, vendo como é que se comportavam e para onde iam, Serapis já tinha montado a estratégia para ser notada. No entanto, enquanto pensava sobre as coisas que tinha que fazer e os passos que deveria dar, o próprio destino se encarregou de produzir os fatos que a levariam adiante. Sem perceber o perigo que estava correndo, em certa manhã, quando observava os mais auspiciosos candidatos à abordagem para a solicitação de um trabalho, usando a sua beleza e o seu jeito de menina pobre como armas, Serapis foi surpreendida por braços fortes que a agarraram por trás,
Enquanto que um odor forte de bebida lhe chegava ao nariz, misturado ao cheiro acre ou azedo de um corpo pouco afeito ao banho. Vem cá, minha deusa, que eu vou te servir como o mais fiel devoto, sussurrava sarcástico aquele brutamontes, enquanto beijava o seu pescoço violentamente, roçando uma barba mal cheirosa em sua pele. Era Célio Bacchus, um dos trabalhadores braçais daquele local que, como Serapis, também estava sempre espreitando as oportunidades a fim de retirar delas o que fosse mais favorável ao exercício de seus vícios e ao desfrute dos poucos prazeres que se poderia permitir, naquele estado de repugnância e desleixo. Percebendo que seria inútil lutar contra aquela massa de músculos e gorduras, Serapis começou a protestar educadamente, dizendo que ele não precisava ser violento com ela, que ela lhe concederia tudo o que ele desejasse. Vendo que a garota não o repelira bruscamente, como estava acostumado nas inúmeras outras vezes em que violentara outras mulheres, aquele homem afrouxou um pouco a guarda para poder permitir que a garota se virasse para ele e melhor apreciasse a sua presa, nos contornos físicos que cobiçava. Assim que se viu um pouco mais livre, Serapis observou que, não muito longe de seus braços, os restos de um carregamento de grãos haviam deixado grossos pedaços de madeira, entre os quais um deles que lhe serviria perfeitamente para acariciar o insolente e carente bandido que a fustigava. Agindo com hábil domínio de si mesma, sabia que deveria conduzir o tolo carregador até o local onde poderia livrar-se dele. Dominando o próprio asco, acariciou aquela barba espinhenta, como se dispusesse a ser carinhosa com o homem que, convencido, se deixou levar pelas emoções primárias e infantis. Venha comigo, disse ela, adocicada. Aqui é muito movimentado para fazer aquilo que queremos. Mas para lá está tudo mais quieto e ficaremos mais à vontade. Vendo que o propósito da jovem era ceder sem dificuldades, o homem se deixou levar para o local onde, realmente, parecia que teria maior privacidade, sem, contudo, soltar-lhe um dos braços que apertava como um alicate. Serapis, mais do que depressa, tomou o rumo desejado e, percebendo que o homem estava excitado com a perspectiva de conseguir o que tanto seus desejos carnais almejavam, foi se aproximando da pilha de troncos e madeiras abandonadas e, tão logo as atingiu, com a desculpa de que precisava livrar-se das roupas para facilitar o processo, abaixou-se discretamente como se fosse desamarrar as fivelas que prendiam as dobras de tecido em seu corpo e segurou fortemente com ambas as mãos o pedaço de madeira que usaria para satisfazer aquele acelerado e perturbado cidadão. Não titubeou. Um único golpe, uma certeira paulada no meio da testa daquela montanha de gordura fez correr o sangue pela fronte e o obrigou a apoiar-se para não cair. Ocorre que, apesar de ser um golpe certeiro, Serapis não tinha a força suficiente para manejar aquele instrumento com a violência necessária para derrubar o agressor. Assim, sem conseguir fazê-lo perder os sentidos e percebendo o estrago que tinha produzido em seu rosto, viu-se obrigada a largar tudo e sair correndo pelo meio do mercado, aos gritos, perseguida por aquele gorila em forma de gente, xingando-a de todos os piores nomes e desejando agarrá-la para vingar-se da afronta. Serapis sabia que sua vida estava em jogo e, por isso, saiu gritando por socorro, derrubando tudo o que tinha pela frente, frutas, bancadas, pilhas de sacos mal arrumados, para dificultar o avanço do perseguidor. E logo atrás vinha o Brutamontes gritando e produzindo mais estragos. Serapis gritava e pedia ajuda enquanto que o mercado romano se via às voltas com aquela cena inusitada na qual uma jovem desesperada e semi-despida corria perseguida por um aparvalhado monte de banhas e músculos, mal cheiroso e sangrando. A gritaria fez efeito e, para alívio da jovem, a figura de Licínio se apresentou à sua frente, rodeado de escravos fortes que haviam ido até o mercado para realizarem o transporte das mercadorias até a casa senhorial que ele representava. Senhor, por favor, aquele gorila miserável está querendo me violentar. Ajude-me, ajude-me, gritava ela, agarrada ao homem que trazia um porte naturalmente mais forte e, ainda por cima, estava protegido por mais de meia dúzia de musculosos escravos. Calma, criança, calma. Você está segura, agora.
ninguém vai lhe fazer mal. Não demorou para que Célio Bacchus, o agressor, chegasse para reivindicar aquilo que achava pertencer-lhe, ao menos para que pudesse desafrontar a ofensa recebida. Entregue-me essa ladra, essa bandida, pois eu vou castigá-la pelo mal que me fez. Tentou me roubar e ainda me agrediu. Ora, homem, respondeu Licínio, como é que você quer que acreditemos nessa história ridícula, quando basta olhar para os dois e poderemos ver quem é que estava querendo roubar o que e de quem? Você está me chamando de mentiroso, seu salafrário, esbravejou Célio Bacchus. Não, meu amigo. Estou apenas dizendo que o seu tamanho, a sua roupa suja, o seu bafo de bebida, e o desarranjo de seus trajes, deixando à mostra as suas reais intenções, demonstram que o que sua boca fala não é a mesma verdade que o seu corpo demonstra. Nesse momento, Célio levou as mãos ao tecido que lhe envolvia a cintura e que lhe servia de espécie de calça rudimentar, podendo notar que as aberturas inapropriadas revelavam os objetivos escusos e os seus desejos vis, acusadores diretos e reveladores dos verdadeiros intentos no ataque à jovem fugitiva. Pego de surpresa pela própria distração, corou de súbito, já que estava sendo observado por grande número de passantes que se haviam aglomerado ao derredor para presenciar o desfecho da inusitada perseguição. Mas essa bandida me machucou, vociferou o homem. E machucou pouco diante do mal que você pretendia fazer-lhe, respondeu Licínio mais sério. Você não pode me impedir de castigar essa sirigaita, essa prostituta dos infernos. E notando que precisava colocar um fim naquela conversa, Licínio foi firme e peremptório. Você tem duas escolhas, meu amigo. Amarrar suas calças e seguir sua vida, respeitando os outros e bebendo menos, ou, corajoso como já demonstrou serão tentar violentar esta jovem, enfrentar todos estes escravos que terão muito prazer em lutar com você. Célio Bacchus olhou ao redor, engoliu a seco e, dizendo palavrões impropérios, optou por amarrar as calças adequadamente e tomar outro rumo. A cena curiosa havia terminado e as pessoas, sempre ávidas de emoções e prazeres primitivos, se retiraram para a continuidade de suas rotinas. Vendo que havia sido salva por aquele homem vigoroso e sereno, Serapis ajoelhou-se diante dele e beijava-lhe a túnica bem talhada, agradecida. Vamos, minha jovem, levante-se. Eu nada fiz. Além do mais me servi destes homens como argumento convincente. O mérito é todo deles, disse Licínio apontando para os escravos. Vendo seu estado de desequilíbrio e nervosismo, o comprador de verduras se interessou em conversar um pouco mais, enquanto dera ordens para que os servos fossem recolher as mercadorias necessárias, tomando cuidado de manter um deles por perto, para o caso de Célio voltar de súbito. Mas o que é que uma jovem tão esbelta está fazendo aqui, neste lugar tão perigoso até para os próprios homens? Tentando se manter calma e demonstrar controle, Serapis contou-lhe, de forma resumida, a sua história, terminando por dizer que tinha ido até lá para ver se encontrava trabalho na casa de alguém, já que não tinha para onde ir. Serapis não parava de chorar, ao se lembrar de seu estado de miséria, da condição subhumana em que vivia desde que deixou o também miserável ambiente familiar. Vendo que a jovem apresentava belo e harmonioso conjunto físico, Licínio se animou a contratá-la para serviços na casa faustosa a que ele próprio servia, já há muitos anos. Não seria preciso dizer que a sua condição, ainda que exercendo a função de confiança como administrador, não o colocava acima do status de empregado. Tinha o poder de contratar ou demitir segundo os critérios da necessidade do serviço e, por isso, podia levar a jovem para o palácio sem qualquer problema. Além do mais, a beleza da jovem tocou-lhe o coração solitário e, num primeiro impulso, sentia vontade de envolvê-la com seus braços protetores e carregá-la para um lugar onde pudessem edificar uma família. Num relance, Licínio se sentiu responsável por Serapis e, como o benfeitor que espera ajudar aquela criatura fragilizada, passou a imaginar a possibilidade de se tornar mais do que um simples apoio para que a garota deixasse aquela vida. No seu coração, acendeu-se a chama da esperança de encontrar uma companheira na figura daquela jovem trêmula.
Dando forma aos pensamentos, dirigiu-se à jovem, compreensivo e generoso como era da sua natureza. Se você deseja trabalhar, posso ajudá-la nisso, mas precisará aprender o serviço e obedecer ordens, pois meus senhores são muito exigentes e não desejo desapontá-los. Serapis não acreditava no que estava ouvindo. Se Licínio exigisse dela os mesmos favores físicos que Célio tinha tentado obter à força poucos minutos antes, ela cederia prazenteira, desde que isso a levasse até o seu objetivo. Ah! Querido leitor, sempre os interesses pessoais por detrás de todos os atos. Licínio, todavia, não desejava igualar-se aos abrutalhados e violentos animais com forma humana. Se admirava as formas da Serapis era para encontrar nelas a mulher que poderia ocupar o centro de sua vida afetiva. O sentimento de gratidão fez com que Serapis beijasse suas mãos e se submetesse a qualquer disciplina para aprender o serviço. Não iria desapontá-lo e aprenderia tudo rapidamente. Dessa maneira, naquela manhã, Serapis acompanhou Licínio para o novo destino que a aguardava. Enfim, o palácio estava sob seus olhos cobiçosos e vaidosos de mulher. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 25. No palácio. Serapis não podia crer no que estava vislumbrando, como se a jovem saísse do pior pesadelo e penetrasse no mais lindo sonho. Caminhando ao lado de Licínio, aproximavam-se de uma grande construção senhorial, na qual os mármores, as colunas, as estátuas não foram economizadas, na demonstração da importância de seus moradores. Não é necessário dizer que os que habitavam aquele local eram romanos tradicionais, práticos, apegados ao seu mundo, ligados aos interesses mesquinhos de todos os tempos, que entronizavam o poder e o dinheiro acima do próprio valor humano. Marcus Cornelius, seu proprietário, ali se mantinha faustosamente, à custa de um estado que se fincava na tradição das famílias patrícias que se garantiam umas às outras graças a casamentos arranjados, nos quais os interesses da fortuna material vinham antes de qualquer acerto dos corações. Por isso, a sua esposa, Drusila, pertencia ao mesmo círculo de tradições e costumes corruptos, pouco lhe importando as noções de elevação e respeito, virtudes da alma que não tinham qualquer valor imediato aos seus olhos. Marcus e Drusila desempenhavam bem o papel social que naquela grande cidade se tornava o mais comum. Os que se uniam por interesses e acabavam algemados um ao outro, entre ódios mal dissimulados e desejos insatisfeitos. Suas existências haviam tomado o rumo trágico da convivência sem emoção, depois que a euforia inicial da união foi substituída pela rotina fria e indiferente. A gravidez de Drusila a colocou em um outro estado de espírito, sensibilizada pelas modificações hormonais, fazendo com que passasse a se sentir mais carente, esperando os cuidados de seu marido que, uma vez constatado o estado gravídico da mulher, passara a evitá-la. Os cuidados das escravas não lhe bastavam para tal complementação afetiva. Marcus era o varão que lhe devia cuidados naquela situação tão especial como a do nascimento de seu primeiro filho que, conforme a tradição religiosa valorizava, deveria ser do sexo masculino. Marcus, no entanto, apesar da juventude e da razoável beleza da esposa, pouco se preocupava com as coisas da paternidade, já que levara a vida nas constantes aventuras sexuais e conquistas amorosas, não se vendo na obrigação de modificar o seu antigo comportamento pelo simples fato de ter se consorciado com Drusila. Levava a união como alguém que mantém a família com o tesouro de seus bens ao mesmo tempo em que se permite dissipar sua riqueza com as aventuras extraconjugais, como se essa fosse a postura normal da alma humana. À medida que o corpo de sua esposa se arredondava pelo avanço da gravidez, mais e mais distância o marido mantinha dela, não a tratando com total indiferença, só porque pretendia que seu estado fosse acompanhado por médicos competentes para garantir-lhe a chegada do futuro herdeiro de seu nome e defensor de seus antepassados. Fora isso, Marcus em nada mais buscava a proximidade de Drusila. Não adiantavam os protestos velados ou exaltados da mulher. Garrafas de vidro precioso e pups de cerâmica adornados eram atirados nas paredes nos surtos de descontrole que atingiam. Nesta condição,
O marido ainda mais se sentia autorizado a afastar-se dela, alegando seu desequilíbrio e sua loucura passageira, atribuída à gravidez que lhe modificava os impulsos como acontecia à maioria das mulheres. Em sua condição de carência, Drusila passou a encontrar na solicitude de Licínio o ideal paternal e confiável que lhe substituía o próprio marido. Ainda que o administrador se mantivesse corretamente distanciado de qualquer relacionamento que se interpretasse suspeito, o coração de Drusila se voltara naturalmente para ele, como o único homem respeitoso e interessado na satisfação de suas necessidades, que a cercava de atenção e respeitosa solicitude. Como dona da casa, Licínio se mantinha a ela vinculado pelos laços de subalternidade que, sabia, não podiam ser rompidos e que o deixavam vulnerável a qualquer acusação indigna. Drusila, ao contrário, sabendo de sua superioridade, passara a manter Licínio mais perto de si própria, já que Marcus passava o dia cuidando de seus interesses materiais e boa parte da noite cuidando de seus interesses corporais, fora de casa. Assim, inúmeras vezes, Drusila criou situações embaraçosas para seu servidor, esperando seduzi-lo, provocá-lo ou aproximar-se dele como mulher, ainda que naquele estado de gestante. Dotada de beleza harmoniosa, ainda que não fosse considerada a mais linda das mulheres, seu corpo não havia atingido o estágio mais avançado da gestação e guardava as linhas formosas da matrona exuberante e voluptuosa que correspondia aos interesses estéticos da época. Muitas vezes, por ordem da senhora, as escravas que a serviam introduziam Licínio nos aposentos privados, alegando o chamamento urgente da dona da casa que precisava falar-lhe, ocasião em que o administrador era defrontado por uma Drusila seminua em trajes sedutores e transparentes, justamente para observar a reação de seu servidor, nos mais sutis movimentos e olhares. Licínio, surpreendido por essa conduta, passara a esquivar-se tanto quanto podia do assédio da esposa de seu patrão que, apesar de não atender aos seus anseios femininos ou afetivos, continuava a merecer dele o respeito e a proteção. Quanto mais o homem se esquivava, mais Drusila atacava, estimulada pelo jogo de gato e rato. Inúmeras vezes, quando a ocasião o permitia, a jovem esposa se lamentava para seu empregado de confiança acerca do comportamento do marido, chegando até mesmo às lágrimas na tentativa de sensibilizá-lo. Na luta para manter-se fiel aos seus deveres perante o Senhor que a ele confiara a condução dos interesses gerais de seu palácio, Licínio escutava as queixas da mulher, reconhecia certo grau de razão em suas lágrimas, sem que se pronunciasse sobre o acerto ou desacerto da conduta do patrão, já que não se via no direito de julgar-lhe os atos. Drusila se encantava com os modos virtuosos daquele jovem e belo exemplo de dignidade romana, pouco conhecido por ela em seu estágio de vida nababesca e fútil, nos círculos onde fora educada. Naturalmente, Drusila sabia mover as coisas e manipular as cordas de seus interesses a fim de que não chegasse ao desonroso proceder de revelar-se ao administrador, o que seria um rebaixamento aos olhos de seu preconceito. No entanto, desejava manipular-lhe a emoção e dali extrair as melhores sensações, como o predador que vai atraindo a vítima para a armadilha que montou, esperando que ela venha projetar-se nela por um descuido seu, livrando-se de qualquer responsabilidade visível. Drusila, conhecendo os interesses masculinos naquela sociedade de homens, geralmente iguais nas fraquezas do sexo e nas carências do afeto, havia aprendido a explorá-las e excitá-las, já tendo conquistado o coração de muitos rapazes nos seus tempos de solteira, para logo mais descartá-los como coisa sem valor. Com Licínio, no entanto, as coisas estavam sendo mais difíceis e isso estava aguçando a sua curiosidade e exigindo mais de sua astúcia. À medida que eu se encantava com os modos do empregado da casa, menos se importava com as condutas de Marcus, que passou a sentir-se aliviado com a trégua que a esposa passara a conceder, sem se importar em descobrir os porquês de tal modificação. Atribuía ao cansaço, à melhora, ao acalmar natural ante a sua conduta que pouco valor ou atenção lhe concedia aos caprichos voluntariosos de mulher que deseja chamar a atenção. As coisas estavam nesse passo quando Serapis chegou ao palácio faustoso e ali foi admitida por Licínio para que servisse nas inúmeras funções,
além de auxiliar a senhora na fase da maternidade efetiva que se aproximava. Além disso, Licínio vinha agasalhando a ideia de conseguir colocar junto de Drusila uma jovem que pudesse fazer-lhe mais companhia, o que abrandaria, talvez, as necessidades de afeto da gestante. Assim, planejava observar os modos de Serapis para que, assim que se apresentasse o momento, fosse colocando a bela jovem ao lado da esposa e proprietária, fazendo com que entre mulheres que se auxiliassem mutuamente, os anseios sedutores de Drusila fossem esquecidos. Dentre todas as opções, esta era a única que estava ao seu alcance. Foi, portanto, como se os próprios deuses tivessem providenciado aquele encontro. Não contava, contudo, que o capricho dos números tutelares fosse tão vasto a ponto de trazerem-lhe uma jovem que lhe inspirasse os sentimentos mais belos no coração idealista, no afã de constituir uma família e dar rumo ao seu destino e aos herdeiros de suas próprias tradições. Depois de chegarem ao ambiente nobre do palácio, Licínio informou a Serapis que ela seria levada ao alojamento dos empregados e ali deveria aguardar, modificando a sua vestimenta por outras que lhe seriam dadas, fazendo a higiene pessoal, limpando-se dos maus odores corporais, naturalmente acumulados pela falta de asseio adequado, no estilo rude de vida que levava, a fim de poder ser apresentada aos proprietários e admitida, finalmente, aos serviços daquela família. Entendendo que a sua condição ainda não era definitiva, Serapis esmerou-se em cumprir todas as determinações de Licínio, banhando-se da melhor forma possível e vestindo-se de maneira esmerada e cuidadosa, apesar das vestes simples de serva, vestes estas que eram muito melhores do que as de quase mendiga que ostentava até minutos antes. Licínio deu as ordens administrativas que eram necessárias na condução dos interesses da família que servia e, assim que sua presença se fez notada de volta ao palacete, uma das servas de Drusila foi até ele para levar-lhe a convocatória da dona da casa, a fim de que fosse ter com ela. Lá vamos nós novamente, nessa dança maluca entre a gata e o camundongo, pensou Licínio, bem-humorado consigo mesmo. Dirigiu-se ao local indicado e, assim que chegou, recebeu a ordem de entrar no vestíbulo onde Drusila tomava seu desjejum, fingindo despreocupação. Reverente e respeitoso como sempre, Licínio curvou-se cerimoniosamente ante a patroa, dando a entender que ali estava para servir-lhe. Bom dia, Licínio, falou ela, fingindo desinteresse. Bom dia, minha senhora, respondeu-lhe. Estive procurando você durante boa parte da manhã e não o encontrei. Sim, minha senhora. É que hoje é o dia de buscar as frutas frescas, legumes e demais alimentos para as nossas despensas, a fim de que nada vos falte nesse período tão importante por que estáis passando. Ah! Sim, o Litorum, respondeu Drusila, referindo-se ao mercado de verduras, você sempre atento às minhas necessidades, Licínio. Creio que quando meu filho nascer vou colocar-lhe o seu nome, pois você tem sido mais pai dele do que meu marido. Não digais isso, senhora. Meu senhor Marcos é um homem importante e muito ocupado com a manutenção dos interesses desta casa, na administração de seus bens e recursos para que não vos falte nada nem ao filho que vai chegar. E vendo o cuidado de Licínio com a defesa de seu tratante esposo, Drusila desejou mudar o rumo da conversa. Fazendo-se de despercebida, deixou que a alça de sua túnica caísse pelo ombro e revelasse boa parte do busto, num dos seus estratagemas favoritos para provocar Licínio e medir-lhe os interesses. E fingindo que não percebia o que estava se passando, continuou a conversa. Sabe, Licínio, eu o chamei para dizer que, nesta noite, escutei muitos ruídos estranhos e não consegui dormir, o que me fez levantar tão tarde, como não é o meu costume. E enquanto falava olhando para o administrador, medi a sua reação ante a visão de seu colo descoberto, provocadora. Licínio não podia deixar de responder e, para isso, necessitava olhar para a senhora, tudo fazendo para não demonstrar qualquer surpresa ou interesse que pudesse ser interpretado como desejo indigno da parte de um criado de confiança, ante a sua patroa seminua. Vendo que a reclamação de Drusila lhe concedera a desculpa mais convincente, tão logo lhe foi concedida a palavra,
e fingindo não ter visto os gestos provocativos da mulher, Licínio virou-se para as janelas abertas e para elas se dirigiu como que a ir observar a fonte dos ruídos que haviam produzido a precária noite de sono. Quer dizer, então, senhora, que os barulhos vieram deste lado? Falou ele, já na janela, fiscalizando o vasto cortinado que a mantinha isolada do mundo exterior. Creio que podem ter sido os bichanos, cujos hábitos noturnos produzem ruídos que, às vezes, chegam a parecer como lamentos, gritos ou choros de criança. Quando os gatos namoram, fazem ruídos muito diferentes, ronronam, roncam, e o que não falta por aqui é gato e gata namoradores, falou ele, tentando safar-se da situação, ao mesmo tempo em que se referia indiretamente às insinuações de Drusila. Compreendendo a situação de Licínio e o seu constrangimento, a jovem esposa de Marcus se encantava ainda mais com a postura que interpretava como timidez daquele jovem tentador e, aproveitando seu gesto de aproximar-se da janela, sem que lhe se desse conta, Drusila levantou-se da cadeira onde se encontrava e, silenciosamente, aproximou-se do mesmo local onde Licínio se encontrava olhando os telhados ao longe, como se, curiosa, também desejasse ver o que estava do lado de fora. Aproximou-se do jovem e, sem que ele percebesse, postou-se bem perto e disse, com voz maliciosa de mulher experiente nas conquistas: deixe que eu também veja onde os gatos e as gatas namoram, Licínio. Tomado de um susto brutal, Licínio, que não esperava escutar a voz de Drusila assim tão perto de seu ouvido, já que estava de costas para a mulher, empertigou-se, assumindo a postura reta de um soldado na posição de sentido, mantendo-se de costas, imaginando qual seria a intenção da mulher ao aproximar-se tanto dele. Vendo que Licínio não se virava, Drusila colocou um de seus braços sobre o seu ombro e acercou-se ainda mais, como que desejando olhar por cima da espádua do servidor constrangido, provocando de modo mais insinuante. Vendo-se assim tentado, sem se virar para que não ficasse de rosto quase colado ao da esposa de seu patrão, respondeu: bem, senhora, ficai observando daqui que eu vou providenciar junto aos escravos para que façam uma limpeza em toda a região imediatamente, a fim de que nenhum gato ou gata venha a fazer sua corte debaixo de vossas janelas, incomodando-vos o descanso. Mais tarde regressarei para dar-vos contas da operação. E, dizendo isso, cuidadosamente se afastou do contato físico que Drusila provocava para observar-lhe a reação masculina. Ao sair do aposento, no que não foi impedido pela hábil jogadora que era Drusila, Licínio suava por todos os poros, já que, a cada dia, aquela mulher se tornava mais ousada em suas investidas. Bendita a hora em que ele encontrara Serapis, fosse para encantar os seus sentimentos e ocupar seus pensamentos, evitando que fracassasse em sua luta contra as provocações de Drusila, fosse para que ela significasse uma nova companhia à gestante ousada, o que impediria a sua ação mais exaltada. Preciso dar logo um jeito de colocar mais gente entre mim e essa mulher desesperada que ainda vai fazer a minha desgraça, sem que tenha nenhuma culpa. Imagine se o Sr. Marcus chega ali naquele momento, vendo essa cena, o que seria de mim? Pensava, preocupado, Licínio, enquanto tomava o rumo dos aposentos dos empregados onde havia deixado Serapis entregue aos preparativos para o seu ingresso nos serviços da casa palaciana. Lá, onde fora colocada tão logo chegara ao palácio, Serapis estava pronta, aguardando nos aposentos da criadagem, como lhe havia sido determinado. Seu coração estava acelerado pela emoção daquele começo e a figura de Licínio lhe dominava o pensamento, como sendo aquele benfeitor generoso e belo que poderia, perfeitamente, dela obter todos os favores carnais do que desejasse. Nesse estado de coisas e buscando disfarçar os devaneios nos quais viajava, Licínio entrou no aposento modesto, não sem antes bater à porta para verificar se poderia ali ingressar. Tudo pronto, minha menina? Perguntou o administrador, surpreendido pela beleza renovada de Serapis, agora limpa, arrumada e, na medida do possível, perfumada pela higienização da água corrente. Sim, meu benfeitor. Estou pronta para servir-vos sem vos causar qualquer contratempo, obediente e submissa.
e como não tive muito tempo para me revelar adequadamente, gostaria de vos dizer que meu nome é Serapis, mas não sei se esse nome será do vosso gosto ou do agrado dos patrões, pelo que não me incomodarei se desejarem modificá-lo. Dizendo assim, a jovem desejava reforçar na mente de Licínio o seu nome para que lhe parasse de chamá-la de menina, já que gostaria de ser tratada como mulher por aquele que lhe parecia o melhor homem que havia encontrado. No fundo de seu sentimento, uma atração feminina despontava por aquele belo exemplar masculino, ainda que na condição de servo de um palácio. Ouvindo a preocupação da moça, Licínio encantou-se ainda mais com seu modo humilde e tranquilizou-a. Bem, Serapis, não será necessário modificar o seu nome que, de resto, é bem no meu agrado e o será também dos nossos patrões. Admiro a sua preocupação e a compreensão de que, neste ambiente, os que sabem seu lugar duram mais tempo do que aqueles que se consideram acima de suas próprias posições. Somos servos e se nos conduzirmos bem como tal, obedecendo sempre, mantendo-nos atentos e prestativos, mais tempo ficaremos a serviço de nossos senhores que, apesar de jovens e um pouco imaturos, são generosos e cordiais, não nos deixando nada faltar, no pouco de que necessitamos. Vendo que Licínio não a chamara mais de minha menina, Serapis sorriu e baixou o olhar demonstrando o acatamento. O coração dos dois, por motivos diferentes, sentia atração espontânea um pelo outro, ainda que Licínio, com 30, fosse mais de 10 anos mais velho do que ela. Licínio, atraído pela sua beleza e encantamento, na condição daquele que sente vontade de proteger com ternura uma criatura à mercê da sorte, no abandono da vida. Serapis, atraída pela maneira protetora daquele que a havia tirado da rua ou da miséria e introduzido na vida de sonhos que sempre desejara. O tempo e as fraquezas humanas, no entanto, se incumbiriam de modificar tais sentimentos. 26. As experiências de Serapis. Naturalmente que, para cada um de nós, a justiça divina permite que tenhamos as oportunidades necessárias para aprender e modificar nosso caráter e nossas tendências. Por esse motivo, a vida é muito mais do que as relações sociais e comerciais, afetivas, profissionais ou materiais como, em geral, é considerada pela maioria das pessoas. Através de tais relações, os homens são chamados a corrigir seus erros e melhorar suas virtudes, tornando-se espíritos mais bem talhados no caminho da evolução. Todos os envolvidos nesta trama estavam, igualmente, partilhando o caminho da vida, carregando seus pontos frágeis que necessitavam conserto, seus erros que precisavam correção, suas capacidades que demandavam empenho para serem ampliadas. Com Serapis as coisas não eram diferentes. Seu espírito rebelde, vaidoso, impetuoso, fora reconduzido à vida material em situação de penúria, num ambiente hostil, com a companhia de outros iguais a ela, degenerados moralmente, para que entendesse as dores e aflições que estão esperando todos aqueles que se conduzem pelo caminho da maldade e do crime, levando outros aos desastres morais, como ela própria já o fizera um dia, em outras existências. Do mesmo modo Drusila, na condição de abastada criatura, pertencente à elite social de sua época, não fugia aos mesmos deveres de aprendizagem, reparação, reequilíbrio, precisando estar na condição em que se achava para modificar suas tendências, melhorar sua capacidade afetiva, devotar-se ao amor sincero, atender os que sofriam com a abundância de seus recursos, estabelecendo uma rede de amparo e consolação. Oriunda de um passado de deslizes morais, Drusila fora colocada, nesta reencarnação, em um corpo menos exuberante na beleza a fim de que esse requisito estético não fosse usado como arma para ferir os outros e acabar prejudicando a ela própria, nos desatinos que se cometem em nome das conquistas e das paixões que se despertam. Marcus, por sua vez, jovem e bem-sucedido patrício de seu tempo, se mantinha entretido com as aventuras consideradas normais para sua época e idade, desprezando as oportunidades de amadurecimento junto da esposa, agora esperando um rebento seu, o que lhe poderia auxiliar na transformação moral e emocional. No entanto,
Seu comportamento renitente arraigado aos prazeres físicos impedia que tirasse proveito das elevadas vibrações espirituais que estavam sendo enviadas do mundo invisível sobre ele e sobre todos os outros que ali se encontravam, no teatro transitório da existência, no qual uns estão fazendo o papel de ricos enquanto outros ocupam os personagens miseráveis. Alguns envergonham a figura dos que mandam e outros interpretam a dos que obedecem. Assim, querido leitor, com todos nós a vida se apresenta. E sem que você perceba, neste exato momento, sua jornada nesta existência pode estar lhe cobrando a taxa justa e necessária que o fará acertar ou errar segundo as escolhas que você desejar fazer. Por isso é que Jesus, o Mestre de todos nós, antes de fazer a sua própria vontade, se ocupava, apenas, de fazer a vontade do Pai, acima de todas as coisas. Escolher o que seja a vontade do Criador é sempre sinal de sabedoria, de elevação e de consciência clara, para que não seja o nosso, o salário da frustração, do desespero, da decepção e da vergonha ante os nossos próprios atos e comportamentos, por termos desejado realizar a nossa vontade, os nossos caprichos, os nossos impulsos inferiores, vinculados aos nossos erros, tendências negativas e defeitos. Naquele dia Serapis foi inserida por Licínio no trabalho da casa, de maneira sutil, sendo, primeiramente, observada por ele na maneira como se portava, ante as tarefas mais simples que lhe atribuíra. Apesar de sua condição servil, seu porte altivo não negava sua ancestral condição espiritual de arrogante patrícia, já que, sendo a primeira vez que penetrava em um palácio daqueles na presente encarnação, conduzia-se como alguém que já conhecia os seus hábitos, as rotinas e as sutilezas dos hábitos patrícios, os contornos do serviço que se esperava dos empregados. Por isso, para a surpresa de Licínio, foi muito fácil que Serapis se enfronhasse nos trabalhos do palácio, sem causar maiores problemas na adaptação, ante a brutal diferença de ambientes sofrida em tão curto espaço de tempo. As primeiras semanas foram serenas, sem quaisquer ocorrências de vulto, a não ser as constantes tentativas de Drusila na direção do administrador, sempre hábil em fugir de suas investidas. Além disso, Licínio preservava Serapis, evitando expô-la na sua inexperiência em trabalhos mais complexos para protegê-la de qualquer problema inicial, o que fazia com que os proprietários ainda não a tivessem encontrado, notadamente enquanto ela se familiarizava com os procedimentos, a fim de que não acabasse sendo flagrada em alguma conduta inadequada. Os cuidados de Licínio deixavam com que Serapis se sentisse ainda mais sensibilizada por seus modos gentis e respeitosos, tão pouco encontráveis em homens daquele de todos os tempos. O sentimento do administrador por Serapis era perceptível no modo como ele a olhava e como brilhavam seus olhos ao admirar sua beleza e perceber o seu empenho em tornar-se uma outra mulher, abdicando de seu berço de misérias e se esforçando para andar no ritmo da nobreza imperial. Mal sabia ele que Serapis fazia isso sem qualquer dificuldade, eis que seu espírito já se afeiçoara àquelas práticas desde longa data. Mal sabia Licínio que a Serapis lhe doía a condição de servar mais do que a de mendiga de rua, eis que, fora daquele mundo mágico e luminoso, ela não tinha como experimentar novamente as tentações da riqueza e do mando. Agora, lá dentro, sua alma orgulhosa estava à mercê de tudo o que lhe estimulava os defeitos sem poder se permitir outro comportamento que não aquele da subserviência e da absoluta desimportância. Ali não era nada, apesar de estar no meio em que sempre sonhara estar, sentindo-se quase uma rainha despojada de seu trono e relegada à cozinha. Essa dor moral no âmago de seu ser não era compartilhada com ninguém, já que Serapis tinha outros planos e iria levá-los adiante. Nem mesmo a figura gentil e honrada de Licínio seria capaz de tirá-la de seu objetivo. Afinal, pensava ela, Licínio é bom, mas não passa de outro empregado como eu. O que eu desejo é ser a que vive como a dona de tudo isto. Este é meu sonho e é por isso que estou aqui. Lutarei até que consiga. Nesse momento, usando as forças de seu pensamento frio e mesquinho, Serapis fechava as portas suaves de seu coração às experiências elevadas da união sincera com alguém que poderia ajudá-la na superação de seus defeitos e no exercício do papel de empregada,
no qual aprenderia as lições de humildade, tão importantes para o seu espírito rebelde e indomável. Espíritos amigos que tutelavam seus passos do mundo espiritual, se esforçavam para melhor intuí-la no caminho da necessária transformação, fazendo-a aproveitar a proximidade de Licínio e entender as belezas emocionais que ele poderia propiciar-lhe. No entanto, o pensamento determinado e egoístico, desejoso de fazer apenas a própria vontade, impedia que Serapis modificasse as suas escolhas, ouvindo a voz do coração. Depois de algumas semanas, Serapis estava mais familiarizada com as rotinas do palácio, tanto que Licínio resolveu apresentá-la a Drusila como a sua nova serva, ajudando-a nas tarefas diárias, sobretudo no estado gravídico que se acentuava com a aproximação do momento do nascimento. A futura mãe recebeu a indicação com indiferença fria, não sem antes notar a beleza da jovem e os seus modos que aparentavam humildade e subserviência. Para muitas mulheres que não possuem os traços estéticos tão esbeltos, a beleza de outras é uma adaga afiada que penetra seu coração invejoso e mesquinho, sendo, por si próprio, motivo para merecer ser hostilizada gratuitamente. Além disso, sem poder explicar, a figura de Serapis produzia em Drusila um arrepio de medo e de aversão, como se estivesse diante de uma hábil competidora, uma astuta adversária, alguém com quem já houvera estado anteriormente, sem saber explicar quando nem onde. Esse foi o primeiro impulso de Drusila em relação a Serapis. Não podendo comparar-se à beleza da jovem notadamente na condição de guarda gestante, cujos traços físicos iam se perdendo à medida que a gravidez avançava, a patroa recebeu a jovem serva aos seus serviços como mais uma oportunidade de dar vazão aos seus instintos femininos de humilhar aqueles que, não tendo o seu dinheiro ou a sua posição, possuíam a forma física que ela não tinha nem poderia comprar com seus recursos materiais. Serapis, por sua vez, espírito sagaz e astuto, logo entendeu que seria muito difícil manter-se naquela condição, eis que a gestante já dava sinais de conduta hostil. Na primeira oportunidade, reclamou a Licínio, em termos contidos, quando o administrador lhe perguntou como iam as coisas na nova função. Ah! Meu senhor, que saudades eu tenho quando podia estar fora daquela que mais se parece como uma câmara de castigos do que um quarto de uma futura mãe. Ora, Serapis, as coisas não podem ser tão más assim, respondeu Licínio. São piores do que eu estou falando, meu senhor. A matrona outra coisa não fez do que me humilhar, exigindo que realize todos os seus caprichos e sentindo um prazer maldoso em me fazer sofrer. Por tudo o que lhe prometi, estou suportando calada para não comprometer o esforço de sua bondade para comigo. No entanto, isso tem sido um peso muito grande para mim. Saiba, Serapis, que Drusila mudou muito com a gravidez e, acredito firmemente que, com o nascimento do filho, ela voltará ao normal. Tomara que seja assim, senhor. Tomara. Vendo o semblante triste da jovem que tanto lhe conquistara o sentimento, Licínio acrescentou para alegrá-la. Vamos fazer uma coisa, Serapis. Vou lhe conceder 2 dias na semana sem que você precise ficar lá com Drusila. Alegarei que preciso de seus serviços em outras áreas do palácio e colocarei outra serva para substituí-la junto dela. Assim você fica um pouco longe e se mantém mais forte para o dia em que tiver que estar mais perto, no serviço íntimo de nossa patroa. Está bem assim? Sentindo o carinho de Licínio, um largo sorriso ganhou o semblante de Serapis que, no impulso de agradecimento e, aproveitando-se do ambiente silencioso e afastado do palácio, dando asas à sua condição jovial e espontânea de quase menina, enlaçou seu pescoço e beijou-lhe a face, num arroubo de alegria que, tão logo se exteriorizou, levou a corar de vergonha, por ter agido assim tão arrebatadoramente. O beijo na face de Licínio poderia ser motivo de sua demissão sumária daquela casa. No entanto, o administrador, surpreendido com a espontânea reação, mais envaidecido se sentiu, imaginando que a jovem também nutria por ele um sentimento de carinho e interesse que o autorizava a sonhar mais alto a seu respeito. Sorrindo com o modo envergonhado de Serapis, Licínio acariciou-lhe os cabelos e disse: Serapis, obrigado pela espontânea demonstração de gratidão,
que guardarei como um dos melhores pagamentos já recebidos em minha vida. No entanto, cuidado com tais condutas na frente dos outros, pois os olhos alheios não veem a verdade e sim a maldade que eles carregam por dentro, e isso pode lhe prejudicar muito. Vendo os escrúpulos de Licínio em relação à sua condição de serva daquele palácio, Serapis fez uma reverência formal típica dos servos, apontando a compreensão da mensagem de Licínio e, com um sorrisinho de intimidade nos lábios, afastou-se para suas tarefas. No entanto, enquanto isso ocorria no vestíbulo, ao mesmo tempo, no quarto, Drusila se mantinha frustrada com o tratamento recebido de Marcus, a quem não perdoava pelo descaso que lhe devotava, no orgulho ferido de mulher. Seu único interesse continuava a ser Licínio, a quem a sua insanidade temporária havia elegido como objeto de seus desejos, fosse para sentir-se querida, fosse para humilhar a virilidade do próprio marido. No entanto, Drusila não conseguia vencer a intransponível barreira de virtude que Licínio levantava e guarnecia sempre ante as suas investidas bem urdidas e que levaria um homem normal a se entregar em pouco tempo. Cansada de ficar na condição de mulher prisioneira, Drusila se sentia mofando dentro daquele ambiente, longe do marido, longe do mundo, longe de Licínio. Onde estaria o único que lhe entregava algum respeito e consideração? Perguntava-se Drusila, na solidão de seus aposentos, ainda mais agora que me arrumou essa empregadinha nova, mais afastado ele tem estado. As ideias obsessivas na mente invigilante faziam com que Drusila se inquietasse, imaginando que, ante uma nova e tão bem talhada mulher, os interesses do administrador deveriam estar voltados para outra e não para ela. Essa ideia nociva fizera com que o ciúme se tornasse outra força agressiva em seu íntimo e, por causa dele, mais inquieta se apresentava a gestante, nesta fase em que, por causa de todas as limitações que via surgirem em seu caminho, passara quase a odiar aquele ser que carregava no ventre, no modo egoístico e temperamental de que era portadora. Inquieta com a ideia da nova empregada sob o comando de Licínio, Drusila deixou o quarto como quem deseja aspirar novos ares em um passeio descompromissado pelas dependências de seu palácio, oportunidade que lhe permitiria fiscalizar com o olhar arguto onde estaria Licínio e como é que deveriam estar as coisas fora de seus aposentos. Aquela não era uma conduta esperada ou considerada natural, em face do adiantado da gravidez, motivo pelo qual ninguém estava imaginando que Drusila iria aventurar-se pela casa, contrariando as ordens dos próprios médicos. No entanto, agindo como gato que caminha sem fazer ruído, Drusila deixou o quarto onde não havia nenhuma serva naquele momento e, caminhando silenciosamente pelos diversos aposentos de sua vasta moradia, não pôde deixar de presenciar, por entre as colunas de mármore, o gesto espontâneo de Serapis, pulando no pescoço de Licínio e aplicando-lhe o beijo já referido, bem como a ausência de uma censura severa do administrador ante uma tão inapropriada intimidade com uma serva ousada. Aquela cena foi vinagre para seus olhos. Como mulher astuta, recolheu-a em seus arquivos e regressou ao quarto de onde tinha se ausentado sem que ninguém a tivesse visto. Nesta hora, seu sentimento por Licínio tornara-se ainda mais arrebatado, diante da disputa que, na sua visão feminina, lhe passara a fazer Serapis, exigindo que ela adotasse uma outra estratégia para não perder aquele que era o único homem que a tratava com a consideração esperada por uma mulher fragilizada. As linhas emocionais alteradas de Drusila faziam com que ela perdesse os contornos do bom senso, a se permitir alucinar pela possibilidade de perder aquele tão cobiçado exemplar masculino para uma serva, uma empregadinha miserável. Seu coração, que até aquele momento havia julgado com os sentimentos de Licínio, provocando-lhe o instinto masculino através das condutas disfarçadas e dissimuladas de mulher sedutora, agora se via apertado, oprimido pelo medo de perder e de ser derrotada numa batalha desigual, onde ela se apresentava gorda e feia, apesar de rica e poderosa, e a concorrente era uma jovem bela e solteira, ainda que simples serva de sua casa. Pensou em dispensar a jovem dos serviços do palácio. No entanto, se houvesse sentimento correspondido por parte de Licínio, isso a afastaria ainda mais dele, o que ela não aceitaria nunca. Não,
Não posso agir com pressa, já que isso pode se virar contra mim. Vou ver até onde isso vai, mas preciso agir de maneira mais direta para conquistar Licínio, antes que essa sirigaita oportunista consiga fazê-lo. Juro por todos os deuses que não permitirei que ela me vença no coração dele, pensava Drusila, febrilmente. O estado febricitante excitado pelo ciúme e pelo ódio, além da sensação de impotência por causa do filho que se preparava para chegar ao mundo, fizeram com que, a partir daquela noite, Drusila não passasse bem. Marcus, que sempre chegava à alta madrugada e se levantava à tarde, pouco contato tinha com a esposa, já que, com a desculpa de não incomodá-la, passara a ocupar mais frequentemente outros aposentos, isolados dos da mulher. Não suportando suas crises e seus achaques, atribuídos à sua condição temperamental e imatura, além dos naturalmente produzidos pela gravidez, o marido não sabia de nada do que se estava passando em sua faustosa casa. Drusila, no entanto, 2 dias depois daquelas emoções mais fortes, sentira as primeiras contrações anunciando a vinda daquele que seria o primeiro filho do casal. Os médicos foram chamados, as mulheres responsáveis por auxiliar os nascimentos tinham sido informadas do momento e se mantinham a postos. Serapis havia sido colocada a serviço da futura mãe em tempo integral, auxiliando-a nos momentos mais dolorosos das contrações, limpando-lhe a pele suada, dando-lhe água e, assim, fazendo com que, por alguns momentos, quando a dor se tornava mais intensa, Drusila se esquecesse de que ela representava a inimiga que lhe espreitava a sorte do coração. Marcus fora chamado às pressas por Licínio e chegou em casa entre a preocupação e a curiosidade, já que as tradições familiares dos romanos sempre valorizavam a existência de sucessores que manteriam, assim, indestrutível, a linha de culto dos deuses lares, os ancestrais da família. As horas se tornaram longas e cansativas, ainda que a necessidade de estarem a postos fizesse com que o palácio não dormisse enquanto não se lograsse o término da atividade do parto. Finalmente, depois de infindáveis horas de atendimento, nas dificuldades naturais que os tempos antigos apresentavam ante a falta de recursos e conhecimentos avançados das técnicas médicas, escutou-se o choro característico, o vagido da criança recém-nascida, o que fez exultar o coração de todos, principalmente de Marcus, romano típico, varão de sua época, arrebatado e impulsivo como a mulher. Sem qualquer cuidado e sem se dar ao luxo de esperar o momento adequado dentro de seu próprio lar, foi abrindo as portas que os separavam do local onde se desenrolara o nascimento, certamente em busca daquele que haveria de ser o continuador das tradições familiares dos Cornélios. Estafada pelo esforço, esgotada e abatida, Drusila permanecia imóvel sobre o leito almofadado, como alguém que houvesse feito a travessia de um deserto a pé e acabasse de chegar ao seu destino. Mulheres a auxiliavam na limpeza e na recomposição de seus trajes, enquanto Marcus invadia o quarto, perguntando em alta voz pelo filho recém-nascido. A pequena criança estava embrulhada em tecido precioso, desde muito preparado para recebê-la. Já havia recebido os primeiros cuidados na higiene, que a tornavam menos repugnante à primeira olhada, já que o período de gestação reveste o corpo em formação de uma camada gordurosa e de aspecto desagradável. Marcus, que sempre se demonstrara indiferente à sorte da esposa, como ainda se mantinha pouco interessado em conhecer-lhe o estado feminino depois de tão longa batalha para trazer à vida aquele novo ser, buscava frenético conhecer o primeiro filho, indo encontrá-lo nos braços de Serapis que, igualmente emocionada pelo acompanhamento da gravidez, se mantinha tocada na sensibilidade feminina, tornando-a ainda mais exultante. Marcus não a conhecia. Até aquela data não a havia visto e não sabia de quem se tratava. Ao chegar ao quarto, a sua aparência de beleza emoldurada pela atmosfera da emoção maternal, a equiparava em alma uma Madonna clássica, inspiradora de muitas telas de renomados pintores, fazendo Marcus interromper por instantes a busca pelo filho para deter-se na admiração de Serapis. Licínio estava à distância, procurando atender às necessidades emergenciais de Drusila que, estafada, procurava dormir um pouco para recuperar as próprias energias. Marcus, extasiado diante de Serapis, que carregava o pequeno embrulho,
Não sabia se recolhia a criança ou se entregava àquela mulher que nunca havia visto e que o magnetizara por completo, de imediato. Vendo a situação daquele que ela não conhecia, mas que se apresentava como o proprietário da casa pelas atitudes arrojadas e invasivas daquele ambiente e que, portanto, deveria ser Marcus, Serapis, procurando ser o mais submissa sem perder a nobreza dos gestos, reverente estendeu-lhe o pequeno embrulho, baixando a cabeça para não cruzar o olhar com o do pai, que não sabia para qual dos dois dirigir a visão. Vendo-se diante dos braços estendidos daquela que ele não conhecia como serva de sua casa, Marcus voltou-se do choque emocional e recolheu no seu colo o fruto de longos meses de gravidez. Imediatamente, dirigiu-se à mesa mais próxima para que pudesse melhor avaliar as condições do recém-nascido. Seu coração estava palpitante pela emoção de estar diante do continuador de suas tradições ancestrais, até o momento em que, um gemido de decepção rasgara a magia daquele ambiente, levando o jovem a colocar as mãos na cabeça e, abruptamente, levantar-se para ir procurar o ambiente exterior, deixando sobre a mesa a criança despida, entregue à brisa sem cuidados. Frustrado em seus desejos masculinos, Marcus havia descoberto que seu primeiro filho era saudável e perfeito. Mas era uma menina. 27. Sentimentos e interesses. O ambiente da faustosa habitação se modificou em face da chegada de mais um membro da família, impondo-se a alteração de certas rotinas e o estabelecimento de maiores cuidados para que a saúde da pequenina não fosse afetada com a exposição ao frio ou ao vento, mantendo-se um conjunto de servos absolutamente apostos para os zelos e a vigilância dia e noite, fosse para o atendimento das necessidades da criança, fosse para o auxílio à genitora. A chegada dos visitantes, dos parentes, depois do período de maior emoção e perigo, tomava muito tempo de outros trabalhadores da casa, obrigando que Marcus permanecesse mais tempo no ambiente da família, a fim de receber os cumprimentos, manter conversações formais com autoridades, fazendo às vezes do pai interessado e do marido atencioso. Essa pantomima bem desempenhada por ele que, inclusive, chegou a demonstrar maior carinho por Drusila, acalmaram no íntimo da esposa as necessidades de afeto mal suportadas durante toda a gravidez. Com isso, Licínio pôde sentir-se um pouco mais aliviado e, sem ter que preocupar-se tanto com o assédio direto da dona da casa, dedicava-se ao trabalho administrativo árduo de controlar todas as necessidades domésticas, os empregados, os itens do abastecimento, os problemas internos, além, é claro, de devotar-se ao carinho que passara a sentir por Serapis, cada vez mais intenso e verdadeiro. O coração de Licínio sempre estivera vazio, mormente por sua pouca lembrança dos tempos infantis. Desde esse período, fora criado por pessoas estranhas à sua família, tendo perdido todo o contato com os seus antepassados, sabendo apenas que, quando muito criança, seus pais haviam morrido em um acidente quando a insula onde viviam desabou, matando vários dos moradores desse tipo de cortiço romano primitivo, no qual se amontoavam famílias e mais famílias, precariamente. Os filhos do casal estavam brincando fora das dependências desse cortiço mal edificado e, por isso, escaparam da tragédia, ficando solitários no mundo, já que não podiam informar sobre parentes ou familiares próximos que pudessem educá-los. Licínio era o mais novo e o seu irmão, alguns anos mais velho do que ele, não entendiam o que se passava. À época em que ficaram órfãos, possuíam 6 e 3 anos, respectivamente. O administrador não se recordava do nome do irmão, nem conseguia divisar o que houvera sido dele. Só se lembrava vagamente que, no meio da multidão desesperada com o acidente, os dois acabaram levados por desconhecidos e separados um do outro, sem nunca mais terem se encontrado. Nem mesmo sabia se esse nome pelo qual se conhecera lhe havia sido o mesmo com que os pais o haviam identificado, já que a pouca idade não lhe permitia lembrar de mais nada. Sabia dizer, apenas, que foi sendo levado de lugar a lugar, sempre como empregado, como agregado e, não fosse pelo seu belo porte físico, pela sua beleza suave, teria, certamente, sido sacrificado ou deixado à morte em algum beco escuro.
terminou recebendo o afeto de um homem generoso, Licínio, o velho, como era conhecido, que, sem filhos ou outros parentes naquela grande cidade indiferente, apiedou-se de seu destino e passou a dar-lhe comida e instrução singela, preparando-lhe o espírito para as épocas vindouras da juventude, dele recebendo o próprio nome como identidade pessoal. Com o seu desejo de aprender e de encontrar o liame perdido com o único ser que lhe conhecera e parecia ter sobrevivido, seu irmão desaparecido, e para ajudar o ancião que o acolhera como pai, passara a viver e trabalhar com modéstia e humildade, simpatia e respeito, conquistando com seus modos educados, a atenção de importantes senhores endinheirados que, a partir daí, interessaram-se por sua existência e o auxiliaram na tutela de suas necessidades, perante os quais passou a ser recebido com maior intimidade até ser considerado como um comensal ou um agregado de sua casa. Estes eram os pais de Marcus Cornélius com quem Licínio passou a conviver desde a juventude, principalmente depois que o seu primeiro benfeitor deixou o corpo cansado, vitimado pela velhice, amparado pelo carinho do jovem Licínio. Essa era a sua história pessoal. Abandono e orfandade que se mesclavam com um sentimento de solidão e vazio, sempre em busca de sua própria raiz, sem conseguir encontrá-la. Com o casamento de Marcus, alguns anos mais jovem do que Licínio, foi ele convidado a servir como administrador dos vastos domínios herdados pelo doidivanas e irresponsável noivo, já que era a pessoa de sua confiança estrita, conquistada ao longo de décadas de ligação afetiva. Desse modo, a presença de Serapis em sua vida era como o nascer do sol, trazendo a esperança de um período de preenchimento emocional que lhe permitiria dar vazão aos projetos futuros, esquecendo os anseios do passado. Depois, então, que as coisas se acalmaram, com a atenção voltada para a chegada da criança ao lar de Marcus, Licínio procurou manter-se mais próximo de Serapis, de maneira a sentir melhor a sua presença e deixar-se envolver pelos seus modos. Serapis, por sua vez, sabia da inclinação de Licínio e ela também sentia uma grande simpatia por ele, sem que se permitisse convencer de que era sentimento verdadeiro. A jovem tinha outros anseios na cabeça e não deixaria que os devaneios irresponsáveis de um coração que lhe cumpria domar, fizessem com que se unisse a um inferior, socialmente falando. No entanto, no mais profundo sentimento, Serapis gostava de ser cortejada timidamente por aquele que era o chefe de todos os servos, encantador e respeitoso. Assim, sabendo que na falta de outro mais importante para se permitir envolver naqueles dias, Licínio era o mais alto que ela podia chegar, aceitou-lhe a corte, demonstrando efetivos sinais de agrado e de entrega. Seus sentimentos se apresentavam felizes e ela parecia transportar-se a um mundo de paz e consolação, segurança e equilíbrio nunca antes imaginados. Com a sua correspondência, Licínio se tornara ainda mais dócil ao seu contato e, certa noite, quando os serviços já se haviam terminado, ele a procurou convidando-a a um passeio pela propriedade. Sabendo que poderia confiar na sua correção de intenções, mas pretendendo mostrar-se atenta à sua condição de serva, Serapis perguntou-lhe: Sim, meu senhor, seu convite me enobrece. Mas será que isso não será algo que o prejudique nas vistas dos nossos patrões ou dos demais servos? Ora, Serapis, que mal pode haver em um passeio, ainda mais aqui dentro, sem o desejo de nos ocultarmos para fazer coisas indignas? Além do mais, já notifiquei ao senhor Marcus o meu desejo de conversar com você e ele aqueceu, liberando-me de quaisquer compromissos. Ah! Sendo assim, meu senhor, será muito agradável poder estar em sua companhia. Desse modo, os dois tomaram o rumo dos jardins do palácio, sob a luz das estrelas que pintelgavam o céu romano, buscando um refúgio um pouco mais isolado dos ouvidos curiosos, para que pudessem conversar. Licínio desejava mostrar-lhe algo que ela não conhecia e, se conhecia, jamais havia visto com tamanho esplendor. Sabe, Serapis, a visão daqui de onde iremos nos sentar é privilegiada. Estou certo que você nunca viu nada igual em toda a sua vida. Olhando ao redor, tão logo se sentaram no banco que o musgo havia abraçado como que aveludar a pedra rústica para o conforto dos enamorados, Serapis exclamou, eufórica:
Mas isso é lindo, meu senhor. Vejo o Tibre ao fundo, o contorno do fórum, o caserio aceso, os montes quase todos visíveis. Sim, Serapis, a vista daqui é maravilhosa. Mas você ainda não viu o mais belo. Como assim, meu senhor? Procurando deixar a jovem mais à vontade, ele lhe respondeu. Se você continuar a me chamar de meu senhor, voltarei a chamá-la de minha menina. Que tal? Ficando ruborizada com a afirmativa categórica que demonstrava conhecer-lhe o mais íntimo sentimento de contrariedade quando era chamada daquele modo, Serapis abaixou a cabeça envergonhada e, enlaçando o braço de Licínio, encostou o rosto em seu ombro e disse. Está bem, meu senhor, quer dizer, senhor Licínio. Só Licínio, Serapis, só isso. Demonstrando ainda mais constrangimento, a jovem contestou. Mas o senhor é nosso dirigente. Não posso me permitir tal intimidade. Compreendendo-lhe os escrúpulos e admirando a sua cautela, Licínio respondeu. Aqui estamos a sós e, sempre que isso ocorrer, quero que me chame apenas por meu primeiro nome. Quando estivermos na frente dos outros, eu serei quem dirige e, por isso, poderá me chamar de senhor. Está bem assim? Desse jeito está melhor, Licínio. Falou ela titubeante e alegre, como uma menina encantada. Vendo que a primeira barreira havia sido vencida, o enamorado anfitrião toma-lhe a mão e recomeça. Você sabe, Serapis, que desde o primeiro dia de sua estada aqui, nossos destinos têm se aproximado mais e mais. Não vou lhe dizer que isso se tenha dado apenas por força da necessidade de serviço. Desde que a vi no Fórum Olitorum, às margens do Tibre, fugindo daquele brutamontes, um sentimento de carinho e ternura muito intenso me invadem a alma sempre que penso em você. No início, imaginei que se tratava apenas de desejo ou curiosidade. No entanto, as semanas se passaram e a sua companhia despertou em meu íntimo o mais puro dos sentimentos que eu pensava jamais poder existir em alguém tão desditoso quanto eu. Vendo o silêncio e a proximidade de Serapis, Licínio animou-se a continuar. Por isso, eu a trouxe até aqui, hoje, quando as coisas estão mais calmas. E Drusila está mais, digamos, mansa, falou, dando risinhos maliciosos, a jovem serva. Ora, Serapis, então você também já anda sabendo dessas loucuras da patroa. Esses criados sabem mais das coisas do que o próprio César. Quanto dinheiro ele consome com uma rede de informantes quando seria necessário, apenas, ter mais criados. Falou Licínio, bem-humorado. Também sabemos de seu heroísmo masculino, Licínio. Respondeu ela, demonstrando o orgulho dele. Bem, aproveitando que as coisas estão mais calmas hoje, Serapis, gostaria de lhe mostrar, nesta paisagem que está divisando, algo que representa exatamente o que você é para mim e, a partir de então, que você soubesse do meu desejo de, quando tudo se fizer favorável, honrar minha existência com o acolhimento de sua alma junto da minha, numa família romana, aquela que me foi negada desde quase o meu nascimento. Ora, Licínio, seus modos me encantam e eu não saberia dizer que coisa mais linda poderia existir que simbolizasse o que a minha apagada figura representa para você. Sim, Serapis, o que está vendo daqui pode parecer belo, mas é apenas o encanto de tantas Drusilas que existem no mundo, desejando o amar e trair com a mesma intensidade. Sob esses tetos, estão mulheres iguais a ela, maridos como Marcus, indiferentes, lares sem fogo sagrado, sentimentos corrompidos nos quais não existe afeto sincero. As estrelinhas no céu demonstram os olhares dos deuses por todos nós, tentando iluminar nossa trajetória de erros e acertos. No entanto, a escuridão quer ser que a nossa resposta à sua solicitude fraterna. As estrelas piscam e nós nos apagamos. Por isso, mais do que esta natureza bela por si só, mais do que o horizonte de belezas infindas, você representa para mim algo que é maior que tudo isso. Você, em minha vida, é algo que quero mostrar, para que nunca se esqueça. Vendo o carinho de Licínio a desdobrar-se por ela, como outrora jamais ninguém houvera feito, o coração de Serapis se deixou levar pela brisa da emoção,
do sentimento que entontece que as criaturas que se pretendem senhoras de si mesmas não gostam de sentir, já que emana como força poderosa diretamente do coração. À sombra da noite escura, o perfil de Licínio se transformava em uma esbelta escultura da natureza humana, tornando seus cabelos encaracolados e negros ainda mais atraentes. O olhar de Serapis, acostumado à astúcia desenvolvida ao longo de sua infância, não sabia identificar aquele tipo de afeto sincero e puro, ainda que estivesse se sentindo nas nuvens com uma tal demonstração de carinho. No entanto, a confissão de Licínio não lhe era indiferente e os seus modos educados e respeitosos lhe produziam uma sensação de segurança nunca conhecida até então. Tentando quebrar o silêncio de encantamento, Serapis sussurrou em tom suave segurando-lhe o braço no qual já trazia o seu próprio enlaçado. Pois então, Licínio, apesar de eu não me considerar merecedora de nada disso, gostaria muito que me mostrasse o que é que meu ser representa para você. Espere mais alguns instantes e você verá. Olhe atentamente para o rio e suas águas. Assim, por alguns minutos, ficaram ambos em silêncio, fitando o curso silencioso do Tibre ao longe, quando, de maneira imperceptível, uma chama começou a brotar daquela região. Um ponto luminoso amarelado, como a chama de uma fogueira que fora acesa naquele momento. Parecia uma mágica aos olhos de Serapis. Em silêncio, ela continuou a observar, procurando entender o que estava acontecendo. No entanto, a fogueira seguia crescendo e seus contornos iam se expandindo, como se o fogo fosse tomando conta não mais daquele pequenino ponto, mas se espalhando por toda a linha do horizonte. Eis o que você é para minha vida, Serapis. Ali estava nascendo a lua cheia, sobre a Roma indiferente. Como o olhar de Deus a testemunhar todos os acertos e erros dos homens, Serapis se encantava com aquele tamanho imenso. Avermelhada no início, depois se ampliando e se tornando dourada, foi deixando o solo e se refletindo nas águas do rio e iluminando ainda mais os contornos de todos os palácios e templos da cidade eterna. Emocionada, Serapis começou a chorar, por ter sido, pela primeira vez em sua vida, presenteada com uma visão daquelas numa condição daquelas. Licínio a colocava como a lua de sua vida e, num gesto de carinho, enlaçava as suas mãos, penetrando-lhe os dedos com os seus e declarando-lhe o seu amor. Sem saber o que dizer depois que os minutos deixaram que a lua se transformasse em um maravilhoso disco ganhando altura no céu, Licínio apertou-lhe as mãos entre as suas e lhe disse: "É por isso que eu a trouxe aqui. Para que soubesse de meu carinho verdadeiro e meu sonho em ser o céu estrelado para que você possa brilhar nele como o plenilúnio." Sem conseguir articular uma palavra, Serapis tomou-lhe as mãos e beijou-as, enternecidamente. Não desejava, ali, assumir qualquer compromisso com Licínio, naquelas condições de descontrole emocional, quando poderia pôr a perder todos os seus planos e sonhos de riqueza e poder de sua vida, trocando-os por uma felicidade de fantasia, sem requinte e sem futuro, desimportante e sem realce social. Estava perdida entre seus interesses mais secretos e seus sentimentos e emoções de mulher. Depois de algum tempo em silêncio, Licínio, compreendendo o estado de alteração daquela jovem emocionada e chorosa, sem pretender pressioná-la, levantou-a do banco e, dando uma última olhada no horizonte, agora banhado pela luz prateada do imenso satélite terrestre, encaminhou-se para o interior da vivenda confortável, onde serviam de maneira humilde, mas onde poderiam encontrar os sentimentos sincero e verdadeiro, como presente de Deus a todos os seres. Enquanto isso se passava nos jardins palacianos, no interior da moradia os conflitos se ampliavam. Depois que as últimas visitas se afastaram e que Marcus se permitia voltar a ser o mesmo indiferente de todas as horas, a presença do marido em casa havia produzido em Drusila os anseios naturais de afeto que a esposa deseja satisfazer, notadamente depois de um período de tanta ausência e toda pressão emocional, decorrente da gravidez. Refeita do parto doloroso, Drusila procurou acercar-se de Marcus que, nos últimos dias, havia demonstrado certa suavidade ante sua presença. No entanto, tão logo penetrou em seus aposentos, foi recebida da maneira fria de antes. "Querido, há quanto tempo não conversamos um pouco?"
Agora que nossa filha chegou, poderíamos voltar aos bons tempos, quando trocávamos afetividade espontânea e sincera, falou Drusila, tentando esquecer todas as ofensas recebidas da indiferença do marido. Lá vem você com essa mania de voltar ao passado, Drusila. Você sabe que nós nunca nos quisemos de verdade. Você e seu pai, tanto quanto o meu, é que houveram por bem tramar para que nossa união aproximasse nossas fortunas. É verdade isso, mas também é verdade que você concordou e parecia ser sincero. Eu posso ter concordado naquela época, quando você era mais bonita, era novidade para mim, e o dinheiro era mais sedutor que você. Mas e agora? Você é esse monte de gordura desconjuntada, esse aglomerado de lamúrias e exigências e, o que é pior, nem foi capaz de me conceder um filho. É inútil para todas as coisas. Sentindo-se ferida no mais profundo de sua alma, Drusila começou a chorar ante as investidas de Marcus, frio e indiferente. Sabe, Drusila, um marido quer uma mulher forte, corajosa, destemida, que não se derreta a cada hora do dia em lágrimas que sem nenhum valor. Além do mais, qualquer prostituta barata, para encantar um homem, tem mais atrativo do que você e, por certo, poderia me dar o filho varão que eu mereço ter. Não conseguindo mais controlar-se, Drusila explodiu como sempre, em impropérios e ameaças. Ferindo a mulher de maneira cruel, Marcus pretendia tratá-la com a terapêutica do choque, a fim de que, pensava ele, pudesse despertar-lhe as fibras femininas, fazendo-a menos acomodada, menos matrona caprichosa. No entanto, a única coisa que conseguia era feri-la e produzir-lhe uma ira interior que, no coração de uma mulher desequilibrada emocionalmente, sabe transformar-se em um curso de lavas comburentes, no momento adequado. Drusila não escutava mais o que Marcus dizia. Para ela, o que lhe importava era devolver-lhe a ofensa, custasse o que custasse, e isso ela o faria, com requintes de capricho e sadismo. Você é o mais abjeto de todos os seres que conheci em minha vida. É verdade que já me deitei com muitos homens, alguns dos quais sequer cheiravam bem, mas nenhum deles era tão baixo quanto você, Marcus Cornelius. Haverá de pagar-me o insulto com lágrimas e sangue. As afirmativas de adultério e traição, jogadas a esmo, tinham apenas o efeito de ferir-lhe o brio e o orgulho de homem vaidoso, não correspondendo à verdade. Era mais uma arma feminina para contrapor-se ao ataque covarde daquele rapaz insensato. Depois de vomitar-lhe os impropérios mais baixos, Drusila deixou o ambiente e, em prantos, retornou ao seu quarto, com o cérebro esfogueado pela humilhação suportada momentos antes, quando havia deixado seu orgulho para trás, a fim de tentar refazer a vida amorosa com seu esposo. No mesmo momento em que esquadrinhava todas as possibilidades de vingança, a figura de Licínio assomou-lhe à mente. O outro homem de sua vida, escolhera ela, naquela hora. Marcus pagaria bem caro a humilhação que lhe infligira, para que nunca mais se esquecesse. Enquanto isso, no seu quarto, depois da explosão temperamental da mulher, que correspondia exatamente à reação que o marido queria extrair dela, a fim de que o deixasse em paz, Marcus foi acometido da lembrança daquela jovem que lhe entregara recém-nascida, dias antes. A visão de Serapis não lhe saía da cabeça e, durante os dias seguintes, este foi outro motivo pelo qual ele não se ausentara do palácio. Por entre os pilares e colunas, quartos e corredores, deitava os olhares para divisar-lhe o vulto belo, nos serviços normais da casa. Inteirou-se, sem levantar suspeitas, de que ela era uma nova serva, trazida por seu amigo e administrador Licínio e, por isso, não haveria maior dificuldade em se aproximar da jovem. Seus pensamentos, tentando fugir da figura desconjuntada da esposa exigente, se deixavam impregnar pela atmosfera de beleza e novidade daquela jovem serva que, com toda certeza, facilmente lhe estaria disponível. Desse modo, a partir daquele dia, quando os laços afetivos com Drusila sofreram um mais duro golpe graças às suas palavras agressivas e desmedidas, Serapis era o novo horizonte que surgia em seus interesses emocionais, devendo acautelar-se para que não perdesse os modos que se esperavam de todo patrício romano, dentro do ambiente de sua casa.
Trair a própria esposa com empregados no ambiente onde a família deveria merecer o mais profundo respeito em face das leis sagradas do lar, era um dos crimes mais abjetos e produziria uma avalanche de oposição social contra a sua pessoa. O lar, como era do pensamento romano, era a sede da virtude. Conspurcar-se na rua era algo admissível e até mesmo aceitável. Todavia, conspurcar o lar era algo que se igualava a cometer um perjúrio contra os ancestrais do que ali eram cultuados. Por isso, Marcus sabia que não poderia levantar suspeitas nem deixar que sua posição de nobreza se confundisse publicamente com os da ralé, como eram consideradas as servas ou as escravas. Em Marcus, o interesse físico e as frustrações emocionais endereçavam aventuras proibidas. Em Drusila, a dor e o orgulho ferido a empurravam para envolver-se com pessoas inocentes, no interesse de produzir o escândalo com o qual pretendia devolver a ofensa ao marido. Em Serapis, o sentimento em conflito com o interesse, na luta entre o amor e o desejo de crescer socialmente e dominar. Em Licínio, o sentimento sincero, sem medo nem jogo, lutando para ser compartilhado por aquela que lhe elegera a lua de sua existência, mas que, nos escaninhos mais secretos do ser, na malícia que não entregava aos pontos, na astúcia que sempre planejava, não tinha qualquer interesse em elevar-se no seu céu e clarear-lhe a vida como esposa devotada e mãe dos filhos de um empregado. Assim, leitor e leitora queridos, quantos males se teriam evitado e se poderão evitar, se os sentimentos sinceros estiverem a embalar as condutas e as palavras, os impulsos e os cuidados, pois revestidas de doçura, nossas atitudes não feririam ainda que contrariassem, não humilhariam, ainda que não correspondessem aos anseios alheios. Quantas dores hoje visitam nossos ambientes íntimos decorrentes desse jogo de sentimentos vilipendiados e interesses mesquinhos, fazendo, de todas as criaturas, vítimas de si próprias ao longo dos séculos de reparação que as esperam. E não nos esqueçamos de que os envolvidos nessa nova etapa reencarnatória já haviam se conhecido e já haviam vivido juntos em época anterior, há menos de 100 anos, no ambiente daquela Roma grandiosa e pequena, ao mesmo tempo. 28. Egoísmo em ação. Os dias passaram, lentos, entre os trabalhos normais da casa nobre e os sentimentos que cresciam no coração dos seus principais membros. Licínio mantinha a sua postura respeitosa e serena, enquanto Serapis mais e mais se apresentava com aparência debilitada, alegando sempre o cansaço produzido pelo aumento das tarefas internas, em face da chegada da filha do casal ao lar. Na verdade, a serva estava confundida pelo sentimento que Licínio lhe inspirava e os seus anseios de sucesso pessoal, lutando para não ceder aos impulsos de seu coração também carente, já que seus projetos não previam aquela escala em patamar social inferior. No entanto, este modo de sentir e este conflito emocional cobravam o preço do desgaste de suas energias, já que a sua simpatia por Licínio lhe confundia a alma e lhe dava nós no pensamento. Dentro dela lutava um sentimento sincero do coração contra as descargas mentais que se punham em desacordo com a emoção. Esse desgaste era algo prejudicial ao equilíbrio de Serapis e, por isso, sua atenção estava prejudicada e todas as coisas que ia fazer eram atrapalhadas pelo seu estado íntimo. No interior de seus aposentos, Drusila seguia seus instintos animalizados, provocados pela indiferença de Marcus, imaginando-se na condição da esposa que se satisfaz com o empregado e, com isso, humilha o marido para devolver-lhe a ofensa. Na altura em que seus sentimentos se achavam, tal o grau de ferimento, Drusila já havia perdido a noção do afeto verdadeiro e do respeito que todas as pessoas mereciam, alegando para si própria que o mundo era frio e indiferente e que todos deveriam ser usados para que ou fossem felizes com os prazeres ou fossem instrumento de vingança. Que cada qual se protegesse um contra o outro e que os mais fracos acabassem abatidos e feridos nessa luta da vida, na qual ninguém tinha compaixão dela própria, Drusila. Ferida na alma, seu intuito, agora, mais do que amar outro homem, era ferir o marido infiel e cínico, esperando um momento adequado para fazê-lo. Resta avaliarmos o estado de Marcus, o leviano dono da casa. A incapacidade de sua esposa em lhe conceder o esperado varão, como assim era interpretada a chegada da filha, em vez do filho,
fizera com que sua insatisfação com a mulher se ampliasse e, no conceito machista e indiferente que o egoísmo produz no coração das criaturas que o cultivam sem poda, Drusila houvera perdido todo o encanto e não lhe merecia qualquer respeito ou consideração. A sua conduta irresponsável, fora do lar, já era indicador seguro de sua falta de base moral, a qual poderia ser reparada com a paternidade, sentimento mais nobre que, por si só, muitas vezes, é capaz de reconduzir a razão e a seriedade o mais doidivanas dos homens. Todavia, não foi isso que ocorreu. Marcus, sem conseguir nem desejar melhorar as coisas com Drusila, fora surpreendido pela beleza de Serapis, cujo semblante não lhe saía da mente e que, desde aquele dia, passara a ser o principal motivo para não sair de casa. Acostumado a ter todos os seus interesses satisfeitos, buscando encontrar-se com Serapis, que, como mulher houvera notado o impacto que sua presença havia produzido nele, naquele dia do nascimento de sua filha, o dono da casa passou a percorrer as suas dependências, sempre contando com a possibilidade de cruzar seus passos com os da jovem e esbelta serviçal. Depois que Serapis havia recebido a revelação afetiva de Licínio e mantido em segredo os seus sentimentos, os dias se sucederam até que, certa manhã, quando os fatos naturais levaram Licínio ao Fórum Olitorum para o reabastecimento dos vegetais e demais produtos consumidos pelos habitantes do Palácio Romano, ela se sentirá mais à vontade para corresponder ao interesse de Marcus, já que houvera percebido seus olhares furtivos, suas caminhadas tontas pelo interior da mansão, como alguém que procura alguma coisa e não sabe onde está. Assim, sabendo que Licínio não se encontrava, Serapis, ousada e jogadora, resolveu inovar no ataque, a fim de certificar-se de que a intenção de Marcus era de aproximar-se dela. Colocou sobre uma bandeja bem talhada uma taça de vinho e alguns pães e frutas secas para o café da manhã e, sem que o patrão o solicitasse, num gesto de ousadia que poderia custar-lhe o emprego, dirigiu-se aos seus aposentos, batendo à porta à espera de ser atendida. Assim que ela se abriu, Serapis estava de pé, em posição de reverência, com a cabeça abaixada e o corpo semi-curvado, estendendo a bandeja com os braços para frente, como se mantivesse o respeito pelo patrão, que despertara algo atontado. Com a abertura da porta, Serapis ofereceu a bandeja com a face voltada para o solo e os cabelos longos que lhe cobriam o rosto como uma oportuna cortina que lhe ocultava a identidade. "Eis aqui, meu senhor, o seu café para o novo dia", disse ela respeitosa. Vendo-se naquela cena insólita e pouco comum, já que sua rotina familiar não envolvia tal procedimento, além do fato de que, em geral, nas poucas vezes em que tomava o desejo no quarto, tal solicitação era feita a Licínio e por ele providenciada, sendo servida sempre por algum servo que prestava serviços pessoais e exclusivos ao dono da casa, para evitarem-se os ciúmes de Drusila e as suspeitas entre os empregados. O primeiro impulso de Marcus foi o de despedir asperamente a jovem com a bandeja, mandando-a de volta com alguma reprimenda, já que a preocupação do chefe da casa era com as aparências de virtude debaixo daquele teto. "Eu não pedi qualquer café nesta manhã", falou ele, rudemente, dando seguimento à encenação com a qual desejava testar o interesse do patrão. Serapis, com calma e graciosidade, levantou o rosto e, à medida que o fazia, os cabelos se afastavam para os lados e revelavam seu olhar coruscante e luminoso. Olhando diretamente para os olhos de Marcus, o serva, fingindo humildade, respondeu: "Desculpe-me, senhor, devo ter me confundido. Talvez este desejo seja destinado à sua esposa Drusila. Desculpe-me novamente o incômodo." Dizendo isso de maneira tão suave e submissa, a ternura de Marcus se viu tocada tanto pela surpresa quanto pela coincidência que lhe trazia até sua porta a jovem que tanto procurava em segredo. Vendo que se preparava para sair em direção ao quarto de sua esposa e sentindo o coração aos saltos, não desejava perder aquele momento especial, ainda mais encantado com a beleza descuidada de Serapis. Assim, atenuou o tom ácido da voz e disse: "Veja bem, apesar de não ter pedido o alimento, ele chegou em boa hora. Por favor, pode entrar e servir-me o que está na bandeja."
A reação de Marcus confirmava perante o sentimento astuto de Serapis a certeza de que ele se interessava por ela, e isso significava sorte grande para qualquer romana de sua classe inferior. Num relance, Serapis entreviu todo o seu futuro e todas as chances que a mão da deusa Fortuna lhe estava garantindo. Sem qualquer questionamento ou qualquer laivo de pudor ou cuidado, a serva adentrou nos aposentos do patrão que, mais do que depressa, cerrou a porta e se colocou sentada em uma pequena mesa que lhe servia de escrivaninha ou de mesa para refeições, dependendo do momento. Serapis, então, com seus modos fingidamente discretos, procurava manter-se firme no exercício das funções de serva, deixando ao homem todas as iniciativas, se o desejasse. Assim, serviu-lhe a taça de vinho, colocando o jarro ao lado, bem como depositou à sua frente os pães e as frutas para que Marcus os alcançasse sem dificuldades. Ele pouco se importava com o alimento. Não tirava o olhar de Serapis que, percebendo-lhe o interesse mal disfarçado, exultava por dentro, sabendo que metade da guerra já estava vencida. Sequer o inimigo disfarçava. "Qual é o seu nome?" perguntou Marcus, segurando-lhe o pulso em um dos momentos em que ela estendia os pratos com as frutas sobre a mesa, revelando um desejo de estabelecer uma intimidade física com a moça, algo muito incomum vindo do patrão para com as servas, dentro do ambiente da família. Sem se afastar de suas investidas, mas fingindo uma certa timidez que estava muito longe de corresponder à verdade, ela respondeu: "Serapis, para servi-lo, meu senhor." Marcus tinha por ela uma avalanche de sentimentos desconexos. Tinha impulso de agarrá-la ali mesmo e fazê-la sentar-se em seu colo para acariciar-lhe os cabelos longos e confidenciar-lhe seus afetos mal correspondidos por outras mulheres que ele comprava por algumas moedas. Seu impulso masculino, por outro lado, tinha ímpetos de estabelecer com elas relações mais condenáveis para um chefe de família romano ali mesmo, dentro de seu quarto, como se ela lhe pertencesse de alma e corpo, não levando em consideração sequer a sua própria vontade, já que não se tratava de uma escrava e sim de uma empregada, ainda que, naqueles tempos, pouca diferença se reconhecesse ou se respeitasse entre os escravos e os empregados. Uma mistura de ternura paternal, atração carnal, volúpia, paixão e desejo o avassalavam, e era a muito custo que se ocupava de controlar-se. Serapis percebia o estado alterado de sua respiração. Sua mão fria denotava o descontrole da emoção e seu rosto corado mostrava a modificação dos batimentos cardíacos. Ela estava no domínio da situação, mas não poderia ser vulgar e fácil, já que essa condição a igualaria às prostitutas da rua, e não era esse seu desejo. Desse modo, procurando dar a impressão de que desejava afastar-se dali, ela perguntou, reverente: "Meu senhor, deseja mais alguma coisa?" Vendo que a jovem estava prestes a sair, rompendo a magia daquele primeiro encontro mais íntimo, Marcus afirmou, valendo-se de sua autoridade inquestionável ali dentro: "Sim, Serapis. Desejo que todas as manhãs você me sirva algo para comer, no mesmo horário de hoje, ainda que eu me encontre dormindo. Você tem minha autorização para bater a porta até que eu me levante ou que algum servo possa abrir. Mas, senhor, desculpe que o lembre disso, esta tarefa o senhor Licínios sempre atribuiu a um servo de sua intimidade. É verdade, Serapis, mas isso não será mais assim. Agrada-me que seja você quem me atenda todos os dias, salvo se não lhe for agradável fazê-lo. Só nesta condição é que eu aceitarei receber estes cuidados de outra pessoa." Aquele era o momento de seu destino. Serapis poderia dizer que não o serviria e, assim, estaria desprezando depois de tanta espera por uma oportunidade daquelas. Ou então, de maneira dengosa, reafirmaria o seu desejo de servi-lo, aproximando-se ainda mais dele. Vendo que uma resposta decisiva e reveladora lhe era esperada, Serapis pensou muito e respondeu: "Não há nada neste palácio que possa honrar mais um servo ou uma serva tão despossuída como eu do que a possibilidade de servi-lo, meu senhor. No entanto, isso pode produzir constrangimentos que o senhor não está vislumbrando." "Como assim, Serapis, se é o meu desejo que dirige esta casa?" "Sim, é verdade, meu senhor. No entanto,
Devo confessar-lhe que sua esposa me hostiliza sem qualquer motivo que não seja o de sentir ciúmes de minha pessoa. Vendo que Marcus não gostava da mulher, não lhe seria difícil imaginar que o espírito vingativo de Drusila era bem capaz de se conduzir desse modo. Eu sei como Drusila é, Serapis, e, por isso, tudo farei para que você não fique de todo submetida ao seu gênio temperamental. Muito lhe agradeço, meu senhor. Pois então, Serapis, por que é que você continua com essa expressão de preocupação? Preparando o terreno para o futuro, a jovem tocou o assunto mais delicado de todos. Ocorre, senhor, que eu devo muito ao senhor Licínio que, compadecido de minhas desgraças, trouxe-me a esta casa. E eu também devo muito ao velho Licínio, meu amigo, por tê-la trazido para cá também, Serapis, falou Marcus, galanteador. Serapis sorriu de maneira envergonhada, dando a entender que compreendera o galanteio, mas acrescentou. Ocorre, senhor, que o senhor Licínio, generoso e paternal, de uns tempos para cá tem se mostrado mais interessado em minha pessoa insignificante, tendo, inclusive, revelado planos para consorciar-se comigo. Diante de tal notícia, Marcus sentou-se melhor na cadeira e seu estado emocional foi sendo alterado, passando de um encantamento a um estado de preocupação. Vendo que ele permanecia em silêncio esperando mais explicações, Serapis continuou, dominando as emoções próprias e dirigindo-as do seu ouvinte. Eu me sinto muito ligada a ele por tudo que tem feito para me ajudar nesta casa e, por isso, talvez, seus sentimentos tenham ficado confundidos. No entanto, como não tenho nenhum valor, apesar de não sentir uma atração por ele, que me autorizasse a aceitar-lhe a confissão afetiva, me vejo na difícil situação de não querer magoá-lo por não corresponder aos seus sentimentos na mesma medida que ele esperaria. Assim, temo que, se me mantiver presa ao serviço pessoal do senhor da casa, ferirei os sentimentos do senhor Licínio e causarei um sofrimento em alguém que, até os dias de hoje, tem sido um benfeitor para mim. Vendo que sua preocupação era muito importante e que levava em consideração a pessoa de seu amigo e administrador de confiança, Marcus, sério, perguntou-lhe. Licínio é um homem honrado e uma pessoa digna de toda consideração. Seu sentimento é nobre e suas intenções são sinceras sempre. Você está segura de que não sente nada que corresponda aos seus sentimentos, Serapis? Entendendo o alcance daquela indagação que seria o divisor de águas em sua vida, Serapis lembrou-se de todos os seus projetos e dos sonhos de opulência que almejava construir para si e, nessa hora delicada de seu destino, escolheu o que lhe parecia melhor aos próprios interesses, sem medir com profundidade o que estava fazendo. Apenas pensava em seu egoísmo. Enquanto não tinha mais ninguém que a desejasse, Licínio, bom e generoso, talvez lhe servisse como prêmio de consolação. No entanto, agora que o interesse do dono do palácio lhe era patente, não lhe importaria que ele fosse casado, que tivesse filha, que fosse um escândalo a sua aproximação do patrão, nessas condições, que ela não tivesse estirpe mínima que fosse. Apenas lhe encantava o fato de ser a querida na vida daquele homem poderoso e admirado, rico e infeliz, além do fato de que, por ser Drusila sua esposa, uma mulher por quem sentia forte aversão e a quem dedicava uma antipatia difícil de dissimular, conquistar-lhe o marido seria algo saboroso, como o preço das sucessivas humilhações que teve de engolir no serviço que lhe prestava na intimidade. Meu senhor, tenho pelo senhor Licínio uma inextinguível gratidão, mas não me sinto inclinada a compartilhar-lhe os desejos de matrimônio. Meu coração ainda espera pelo afeto que lhe possa aquecer e a quem eu possa me entregar para que realize os seus sonhos de homem, bem como lhe forneça prole de varões que lhe perpetue a tradição familiar. E, pelo que sinto dentro de mim, apesar de todo o respeito que tenho por ele, o senhor Licínio não é tal pessoa. Algo aliviado, Marcus entendeu os motivos mentirosos de Serapis e, então, reconsiderou. Bem, Serapis, meu coração vazio e amargo, árido e infeliz bem compreende os anseios do seu afeto e a sua nobreza de alma é mais límpida do que a de muitas matronas romanas, sempre interessadas em seus caprichos e em realizar suas vontades egoístas. No entanto,
Entrevejo em seus modos uma esperança de felicidade para a qual meus anseios idênticos me conduzem e, por isso, não gostaria de me afastar da sua presença, ainda que as condições sociais me afastem de você. Licínio sempre foi alguém que admirei e, por conhecer-lhe a vida de aflições, não gostaria de produzir-lhe maiores dissabores. Assim, você deve manter-se discreta, servindo-lhe de acordo com as suas ordens. No entanto, gostaria de saber se lhe agradaria, dentro dos cuidados necessários em face de nossas posições pessoais, a possibilidade de nos encontrarmos para nos conhecermos melhor. Não se sinta pressionado em aceitar pelo fato de eu ser o patrão. Nada quero forçar dentro de você. Se prefere o isolamento, não pretenderei desrespeitar o seu desejo. As palavras de Marcus tinham um quê de melancolia, como se estivessem representando uma confissão amarga de seu sentimento infeliz desde longa data. Na verdade, toda a sua busca desenfreada por prazeres fora do lar era motivada por um sentimento vazio, mal correspondido, numa ânsia de encontrar o ponto de equilíbrio para seu espírito inquieto, mesmo que tivesse que experimentar todas as prostitutas de Roma. E não era no sexo que encontrava resposta para seu coração. No entanto, Serapis parecia produzir nele um reverdecer de esperanças, produzindo-lhe a ânsia juvenil de reencontrar-se consigo mesmo no afeto tão sonhado e, ao mesmo tempo, tão frustrado pelo convencionalismo e pelos arranjos de interesses. Sabia, no entanto, que entre os dois havia uma barreira muito difícil de transpor, fruto desse mesmo convencionalismo social, dos limites sociais. Não tinha ideia de como poderia corrigir tal distorção. No entanto, não podia desperdiçar a oportunidade de manter-se próximo de Serapis. Uma força diferente o atraía. A jovem serva, emocionada pelo modo de ser daquele homem tão vulnerável no afeto que, no primeiro encontro, passara da condição arrogante de patrão a do fraco e carente coração que se confessa e pede ajuda, entregando-se ao risco para não perder a oportunidade, não vê outra trilha e nem deseja outro caminho que não o de garantir para-se o prêmio de seu esforço e lhe responde: como já lhe disse, senhor, a maior honra que uma serva como eu poderia aspirar é a de servir ao seu senhor. E se mais do que vinho ou pães, eu lhe puder servir alimento para o afeto faminto, esteja seguro de que tudo farei para que a fome se extinga em seu coração. Seguirei suas ordens e tudo farei com discrição, já que não pretendo ferir nem os sentimentos de sua esposa nem os do senhor Licínio. A resposta de Serapis devolveu a vida ao coração infantil de Marcus que, num largo sorriso, aproximou-se de Serapis e, sem maiores rodeios, abraçou-a efusivo, no silêncio e na solidão daquele ambiente sem testemunhas. Para evitar parecer afoita, Serapis se manteve dura, sem lhe corresponder à efusividade, para que não fosse confundida com uma aventureira qualquer. Vendo a sua posição firme, Marcus se afastou e desculpou-se, dizendo: perdoe-me, Serapis, se estou sendo muito afoito. Não pretendo qualquer imposição nem forçá-la a nada. Apenas lhe digo que faz muito tempo que não sinto uma alegria tão grande como a que você me proporcionou aqui. Sempre que Licínio sair a serviço, quero que venha até aqui para acertarmos os detalhes de nossa conversação. Teremos cuidado para que tudo seja feito em sigilo. Por agora, fica certo que nos encontraremos fora daqui, no templo de Júpiter Capitolino, onde todos podem ir e onde você também poderá estar sem levantar suspeitas. Daqui a 2 dias, ao escurecer, eu estarei lá esperando por você. Fale com Licínio e peça-lhe permissão para sair. Fatalmente ele virá me consultar e eu acertarei as coisas. Combinados entre si, deram por encerrada a conversa e ela, trêmula de emoção, curvou o corpo reverente e, deixando atrás de si um homem revivido no sentimento, um Marcus empolgado pela possibilidade de ser feliz novamente, saiu do quarto em silêncio, antes que o administrador que amava regressasse do mercado. Quando saiu dali, Serapis já não tinha mais a atmosfera confundida nem oprimida pelas dúvidas. Como se uma certeza guardada desde longa data lhe tomasse a lucidez, a figura de Marcus era o centro de todas as suas atenções e de todos os seus desejos de mulher. Em 20 minutos de diálogo,
A figura de Licínio e todo o seu sentimento verdadeiro deixaram de ser motivo para confundir-lhe o afeto e passaram à categoria de um entrave que precisava ser retirado. Licínio já não lhe parecia um candidato ao matrimônio. O egoísmo de Serapis o colocava na condição de um madurão, que não sabia o seu lugar, e que se deixara encantar pela sua juventude sem levar em consideração a diferença de idade entre eles. Quem era digno dela era Marcus e sobre ele ela empenharia todos os seus esforços, superando qualquer obstáculo que fosse. O mundo pertencia aos mais fortes e resistentes, como ela sempre pensava também, na identidade de defeitos que partilhava com Drusila, ambas mulheres de seu tempo, com as imperfeições de sua época e as fraquezas espirituais que as tornavam muito parecidas. Naquele dia, quando Licínio regressou do mercado, suado e esbaforido, Serapis já não era mais a mesma pessoa. Seu olhar já passara a divisar o administrador buscando-lhe os defeitos e as características que o apequenavam ante seu coração de mulher, até então inclinado a considerar-lhe o afeto oferecido de maneira sincera e verdadeira. Agora, precisava afastar-se de Licínio para que Marcus percebesse que suas intenções eram verdadeiras. A figura do administrador passara a ser um estorvo em seu caminho e seu sentimento, um espinho em sua carne. De dentro de seu ser, Serapis passou a retirar todos os sentimentos amargos, as lembranças da vida infantil de dureza, de fome, de abuso e de indiferença, para se tornar mais fria com relação ao único homem que a havia protegido por sentir afeto verdadeiro por ela. Agora, outro mais rico e poderoso se interessara pelas suas virtudes físicas, desejoso de acercar-se de seu ser, o que ela não poderia desprezar nem permitir que passasse. Era a conhecida maré de sorte que muitos estão sempre procurando por aí que, depois que passa, em geral, deixa um rastro de dor e infelicidade, que mais parece uma ironia do destino no caminho dos incautos a colocar esses momentos de ventura como a porta do próprio inferno, se inferno, efetivamente, pudesse existir. Naquele dia, Serapis pouca importância deu ao administrador, mantendo uma posição distante, evitando qualquer diálogo, sempre alegando compromissos para conduzir-lhe com a criança. Licínio percebeu seu estado diferente, mas sabendo das maneiras caprichosas e exigentes da dona da casa, nada suspeitou sobre a mudança de Serapis. Além do mais, a jovem sabia ser agradável quando o isolamento o permitia e quando não havia testemunhas por perto, buscando manter Licínio tranquilo, sem imaginar que os fatos estavam caminhando contrariamente aos seus interesses afetivos. Aqui era um sorriso brejeiro, mas ali um gesto de alegria, um pequenino afago com o qual ela demonstrava o seu carinho pelo homem que a beneficiara desde o dia em que o conhecera. Com isso, Licínio ia se consolando, imaginando que, realmente, os momentos mais amargos e indiferentes de Serapis tinham Drusila como causa. Agora, Serapis não tinha mais dúvida. Iria dedicar-se a Marcus. No entanto, não tinha como negar o seu carinho por Licínio, carinho esse, no entanto, que não impediria de sacrificar para realizar seus desejos de grandeza. Assim, as coisas caminharam naqueles 2 dias que antecediam o primeiro encontro de ambos, ao pé dos deuses romanos, como havia sido planejado por Marcus. Drusila, em seus pensamentos, maquinava a vingar-se de Marcus usando Licínio. Serapis, igualmente, planejava vingar-se de Drusila e da vida madrasta usando Marcus e sacrificando Licínio. Marcus sonhava em refazer sua vida com Serapis, sem considerar o sentimento de Drusila, que usara para os interesses do mundo material na união de conveniências, sem considerar a responsabilidade perante a filha que o destino colocara em sua casa e sem pensar nos sentimentos de Licínio que, desde então, passara a conhecer. Licínio tentava ajudar a carente dona da casa ao mesmo tempo em que tinha de fugir de Drusila para ser fiel ao amigo Marcus, respeitando-lhe a condição de marido. Tentava servir de apoio ao estovado amigo de longa data buscando ajudá-lo a encontrar juízo, enquanto que se esforçava para ajudar Serapis e devotar-lhe o amor verdadeiro, sonhando em constituir família e realizar-se como ser humano, sem lhe forçar os sonhos de mulher obrigando-a a aceitá-lo.
Três egoístas pensando apenas em si mesmos ao lado de um único ser que tinha a compreensão superior da vida, buscando fazer o máximo para amparar-lhes os caminhos dolorosos, com a bondade natural de seu espírito. Assim, leitor querido, se seu coração se enche de compaixão por Licínio, que pode parecer, numa primeira interpretação, a vítima dos egoístas e maldosos, não se apresse. O tempo vai passar para todos e, provavelmente, a sua compaixão precisará ser direcionada para outros personagens desta história. Que Licínio, no entanto, fique com a sua admiração e seu respeito, pelo muito que se esforçara até então para vencer seus limites e manter-se no caminho da retidão e da virtude, apesar de suas tendências naturais e suas inclinações de ser humano carente e desejoso, também, de encontrar a própria felicidade. 29. O encontro e os reencontros. Seguindo as instruções de Marcus, no dia seguinte Serapis procurou Licínio e, de maneira simpática tentando parecer o mais natural possível, solicitou-lhe a autorização para deixar o palácio e, depois de terminado o trabalho do dia, dirigir-se ao templo de Júpiter Capitolino a fim de fazer suas orações. Já há muito tempo não fazia oferendas ao Deus de sua devoção, ainda mais depois de as forças invisíveis terem lhe concedido tantas benesses, alterando radicalmente sua vida pessoal, desde a ocasião em que se encontrara com Licínio no mercado. Reconhecendo que as alegações de Serapis eram verdadeiras, o administrador não se opôs ao desejo da serva que lhe inspirava tanta emotividade. Para quando desejar ir ao templo, Serapis? Bem, meu senhor, se não houver impedimento, penso ir até lá amanhã, depois do pôr do sol, a fim de que não comprometa minhas obrigações diárias. Por mim não há problema. No entanto, preciso consultar o senhor a fim de que, agora que ele se acha mais presente no palácio, conceda a autorização definitiva para isso. Vendo que as coisas caminhavam como Marcus havia previsto, Serapis sentiu um fortalecimento interior, pois sabia que tudo correria conforme seus desejos. Pois bem, meu senhor. Se possível, no entanto, assim que estiver de posse da resposta de nosso patrão, peço que me avise a fim de que me prepare corretamente ou que me esqueça da ideia de levar minhas homenagens e minha gratidão a Júpiter. Assim que tiver a resposta, hoje mesmo, Serapis, lhe comunicarei, respondeu Licínio. Saindo dali, procurou Marcus para que, entre outras comunicações específicas do trabalho administrativo, apresentasse o pedido de Serapis, que o dono da casa ouviu demonstrando desinteresse, como fazia sempre ante os assuntos dos servos. Para dar maior demonstração de descaso, Marcus, inteligente, respondeu a Licínio. Bem, meu amigo, você a quem dirige esse amontoado de burros de carga. O que acha? Devo permitir que ela vá? Ela tem prestado bons serviços nas funções para as quais você a destinou? Sentindo-se honrado com a confiança de Marcus que, dessa forma, o mantinha à frente das decisões administrativas, Licínio, mais do que depressa, deu a conhecer que Serapis era muito competente, que não havia, desde o dia em que ingressara nos serviços da casa, cometido o menor deslize que, desde aquela data, jamais houvera se ausentado do interior da faustosa residência. Seus atributos de disciplina e devotamento, suportando as exigências mais cruéis de Drusila eram fatores que, aos olhos do administrador, a tornavam merecedora da concessão, de resto muito nobre por espelhar a sua devoção aos deuses, sempre tão ligados aos homens e às suas vidas.